Olá, boa tarde, aqui no Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Algumas pessoas querem informações, pedem informações sobre o próximo livro, sobre o próximo lançamento do livro, do próximo livro. E então eu resolvi, marquei uma live aí às 16h20 para quem tiver disponibilidade, queira participar, E, assim, aberta a perguntas, com relação ao próximo livro, para vocês, todos, sem exceção. Tá bom? Sejam bem-vindos. O livro já tem um título, que é o título provisório, chamado Dos Detritos aos Manuscritos, : O caminho de volta aos originais em hebraico, através do fio de Ariadne. Ariadne faz parte da mitologia grega e propositadamente usei esse termo porque houve uma perda muito grande no sentido, nas questões que envolvem as traduções. A primeira foi para o grego, Por isso que trago essa ideia do fio de Ariadne, que é exatamente o caminho do regresso, saindo do nosso idioma português, voltando para o latim, passando para o grego, retornando até o original em hebraico. Por isso, nesse livro nós vamos tratar um pouco antes do século I, o século I completamente, e nós vamos nos utilizar de vários autores reconhecidos, famosos, todos catedráticos, seja da Universidade Hebraica de Jerusalém, seja da Universidade de Oxford, que trataram dessas questões de uma forma profunda. Realmente é um trabalho gigantesco dessas pessoas na reunião de documentos, de textos originais em hebraico, originais em grego, originais em latim, passando por todas essas questões que envolvem as traduções para os dias de hoje, como nós vemos, E uma coisa que chama atenção à primeira vista é que hoje nós temos pessoas se fundamentando em textos supostamente bíblicos para gerar discursos de ódio. Então nós temos 4 discursos de ódio, basicamente. O primeiro, já o mais antigo, inclusive, que foi o primeiro discurso de ódio que surgiu em função dessa questão que envolve as traduções, que foi exatamente o discurso hoje chamado antissemitismo ou antissemita, gerando toda uma confusão na cabeça das pessoas com relação a por que isso surgiu, como aconteceu, onde a gente busca a origem disso. A origem disso a gente vai ler um livro chamado O Conflito entre a Sinagoga, ou melhor, entre a Igreja e a Sinagoga, de autoria de James Parks. Os capítulos 1 ao 5, mais precisamente 3, 4 e 5 dessa obra, vai nos dar um entendimento perfeito, muito claro, porque além da informação, tem a citação pormenorizada de todos os textos que existiram nesse período, de todos os autores. Sinceramente, eu nunca vi uma obra tão completa como essa, honestamente falando. E devido a isso, nós vamos dar uma abertura aí às 4h20, para a gente poder dar prosseguimento aí a uma live aberta, uma conversa, na verdade, aberta a perguntas que as pessoas quiserem fazer, e aí a gente vai trocando informações sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Falei do primeiro, discurso de ódio, a gente vai falar dos outros que existem. O segundo é a misoginia. Alguém vai falar assim, mas como assim misoginia nos textos das escrituras? Sim. O que acontece é que as pessoas normalmente têm que prestar mais atenção em como foram produzidas esses textos traduzidos e a evolução deles no decorrer do tempo. Acompanhou a cultura. E isso é uma coisa que hoje a gente não vê mais, vamos chamar assim, entre aspas, pregações, enfim, a gente não ouve mais as pessoas, essas lideranças religiosas, falarem sobre a história, a cultura da humanidade, o papel feminino das mulheres nas escrituras, e antes até do que isso, do feminino. Quando a gente fala do feminino,
a gente está voltando historicamente à Era Mesoica e anteriormente. E isso envolve um entendimento claro do papel da cultura, do papel dos povos, do papel que envolve, do papel que envolve a transmissão do conhecimento da humanidade no tempo e no espaço, sujeito às culturas pelos quais esse conhecimento passou. Muito óbvio, né? Então, o terceiro discurso que existe hoje, muito comum, diz respeito a questões de transfobia, homofobia, sobre textos supostamente baseados em textos bíblicos. Que, na verdade, quando as pessoas afirmam isso, pelo menos de modo geral, elas estão se baseando para afirmar isso no original em hebraico? Não. No texto grego original? Não. Elas estão se baseando em traduções. Lembrando que o primeiro texto que vem trazendo essa questão do antissemitismo começou na Bíblia King James. Alguém que já ouviu falar dessa Bíblia? É uma Bíblia antiga, é uma Bíblia que trata sobre uma tradução feita, né, baseada nas informações da época do rei James da Inglaterra, né? Então, todo esse material vai fazer parte do meu próximo livro. Todo ele, sem exceção, inclusive com citações para pesquisa, porque assim, é importante as pessoas terem esse entendimento de que o assunto é muito extenso, ele passou assim, são séculos, né? Nós estamos falando de algo que foi produzido no século I, né? Mas que, ao ser produzido no século I, ele trouxe também toda a cultura de antes do século I. Como eu falei, 5.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, mas 10.000 anos, a história do povo judeu é menos tempo? Pois é. Só que assim, se você olhar para a humanidade no tempo e no espaço como um todo, com um olhar de pesquisa, com um olhar de sinceridade, de propósito, toda essa estrutura que existe hoje, ela é de milênios atrás. Então a gente precisa entender isso. E é esse aspecto que eu vou estar disponível para quem se interessar durante a nossa conversa, né? Tem que chamar de live porque o Instagram chama assim, mas durante a nossa conversa a partir das 16h20, 16h20, daqui a pouco, tá bom? Beijo grande para vocês, ótima tarde e até daqui a pouquinho para quem realmente for participar. Sejam bem-vindos todos, todas, sem exceção, tá bom?